Bom dia, bom dia. Por aqui está assim, por aqui assim, meio seco ainda, mas tudo muito bonito. Na verdade, tá bem bonito. Tem umas árvores verdes e tá precisando chover, né, gente? Mas, em nome de Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O tempo certo virá. A chuva de Deus e cairá sobre mim. Essa é uma música da minha igreja. Poucos aqui talvez conheçam, mas vale a pena ouvir. Bom dia, Isabel. Bom dia, mãe. Sejam bem-vindas. Então vamos lá, vamos começar. Salmos 46. Hoje nós estamos segundo. Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo de Deus. Te convidamos. Ser bem-vindo no nosso dia, na nossa semana. Nós queremos te dizer que mais que bem-vindo, o Senhor é necessário, o Senhor é desejado. Soa, que o Senhor possa soar nas nossas vidas através de nós, que cada som da nossa palavra reflita o Senhor, cada atitude, cada gesto, todas as coisas, Deus, possam vir de encontro com o Senhor, com a Tua palavra, com a Tua sintonia em nós, que nós possamos nos misturar e sermos um. Em nome de Jesus, fortalece o nosso coração, traz segurança, paz, em nome de Jesus, e que nós possamos também te agradar, te alegrar, se o Senhor deseja habitar em nós, que o nosso templo, o nosso corpo seja um lugar habitável para Ti, que nós possamos em tudo dizer, mostrar, né, com atitudes, com palavras, com busca de que o Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença em nós, Espírito Santo de Deus. Nos ajude a cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente, nesta semana que se inicia. É o que oramos e te pedimos. Também toma conta dessa live, dirige ela, faz e fala da maneira que o Senhor quiser. Que nada parta de mim mesmo, mas tudo chegue ao coração de cada um aqui da maneira que o Senhor quer falar, comunicar. Eu te dou todo o controle, em nome de Jesus. Amém? Então vamos, gente. Salmos 46, mais uma vez uma canção do grupo de Corá. Vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficarão apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Antes da gente virar a página, gente, já imaginou? Olha só, a gente conhece muito esse versículo, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Em algumas versões vai dizer socorro bem presente no meio da aflição, na hora da aflição, enfim. Gente, e esse versículo, ele é perfeito, ele é maravilhoso, mas eu nunca tinha imaginado o restante dele, porque ele vai dizer assim: por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Você já pensou em falar sobre isso? Se você, graças a Deus, aqui no Brasil a gente não tem maremoto e terremoto, mas já pensou?
Já pensou uma pessoa que tá lá passando por aquele sufoco que tá vindo? Eu não sei se você já viu filmes de maremoto, né? Que vem aquela onda, aquele oceano assim, e de repente engole casas, engole cidades inteiras às vezes. Já pensou falar assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição? É essa confiança que você tem que ter no seu Deus. Aqui, de fato, e graças a Deus e que o Senhor que continue assim, aqui nós não temos terremotos e maremotos. Mas aqui, às vezes é a aflição das finanças, às vezes é a aflição da solidão, às vezes é a aflição de uma doença, às vezes são terremotos, né? E maremotos que chegam e abalam a nossa vida e a gente começa a ficar assim: será que a gente vai falar isso daqui? Será que a gente pode de fato declarar? E aí, quando a gente está passando por isso, é quando a gente pode declarar. É quando a gente de fato pode virar e falar: Deus é o meu refúgio e a minha força, socorro que não vai faltar em tempos de aflição. Já pensou em receber um diagnóstico terrível e não fazer muita diferença para você? Porque o Deus é o seu refúgio, o seu socorro, socorro que não vai faltar no tempo da aflição. É difícil, mas é uma palavra para nós, né? É uma palavra que nós podemos nos apegar. Eu já passei alguns tempos assim em hospital. Eu lembro de uma vez, gente, e às vezes isso vem na minha cabeça, porque assim, foi um tempo em que eu tava no hospital. Eu precisei ficar internada um tempo, fiquei com pneumonia. Quando eu era mais nova, eu tinha muitas vezes. E, gente, sério, foi um tempo tão bom. Eu tava gostando tanto de ficar no hospital. Sabe quando assim, sei lá, eu recebi flores, sabe quando você tá sendo tão bem tratada, quando as dores não te causam aflição, enfim. Então, que nós possamos em momentos de dificuldade, de aflição, às vezes, sentir esse cuidado, esse socorro bem presente do Senhor, né? E aí, vai falar, outra parte que me chama muita atenção, é que vai falar assim: Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. Chame o Senhor para desde de manhã bem cedo socorrer a sua casa, socorrer a sua cidade, socorrer o seu país, a sua nação. Nós podemos dizer: Senhor, este lugar, nós podemos consagrar a Deus, nós podemos colocar, chamar a Deus e falar: Senhor, esse lugar é consagrado a Ti, cada milímetro quadrado aqui é consagrado a Ti, portanto, nos ajude desde o romper da manhã, como diz a Tua palavra. E aí, vai continuar, versículo 1, acho que é 9. 9 vai dizer assim: Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para de lutar, sabe? Às vezes você está muito preocupada, muito aflita, muito ansiosa, tentando fazer muitas coisas com as suas próprias mãos. Para de lutar e fique sabendo que o Senhor é Deus. O Senhor é o Rei das nações e do mundo inteiro. Nas minhas anotações eu coloquei: gente, Deus é o Deus da natureza, né? Que faz o mar parar e tal. E com a sua criação? Será que Ele também tem todo esse controle nas mãos? Será que na nossa vida Ele, sabe, se segura e sustenta de tal maneira? Aqui o Senhor está falando: para de lutar, deixa que eu te mostre que eu sou Deus. Eu não sei qual é a sua causa no dia de hoje, a sua aflição.
a sua necessidade, né? O que se passa no seu coração, na sua mente. E às vezes eu sei que é difícil a gente controlar e a gente ficar, né? Tomar essa segurança aqui que o Salmo está dizendo, mas ainda que seja difícil, sabe, se a gente colocar os olhos aqui, se a gente começar a ler, se a gente começar a deixar que isso molde o nosso coração, a nossa mente, vai ser possível a gente ter essa segurança no Senhor, a gente repousar, a gente, né, em meio que nem fazer que nem Jesus fez, dormir na tempestade, os discípulos lá, meu Deus, não te importas que nós morramos? Jesus acorda assim, rapaz, ai, que morreu o quê? Para tudo. Então, mas só quando a gente tiver essa certeza de quem Deus é, só quando a gente tiver com os nossos olhos, só quando a gente ficar lendo e lendo e lendo e lendo e lendo e aprendendo e ouvindo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente só vai conseguir ter essa segurança e ter essa fé se a gente ler, ouvir, ver. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Claro, também mediante as experiências que Deus dá pra gente. Mas mesmo, né, teve um tempo, aproveitando que eu tenho tempo, teve uns dias que eu estava muito aflita e eu comecei a pensar nas experiências ruins que eu tinha tido com o Senhor. Mas eu não comecei a pensar no que a palavra de Deus diz, sabe? Eu tava assim, tipo, cara, mas Deus já aconteceu isso com Deus e tal, então por que seria diferente, não é verdade? Por que agora? E eu comecei a ficar muito ansiosa. Gente, sério, meu coração palpitava, eu comecei a sentir, eu acho que... Não, eu não vou falar, porque eu acho que quem tem essas crises de ansiedade é muito mais forte. Mas sério, eu sentia palpitação, meu pensamento acelerava muito e eu começava a ficar muito aflita, muito angustiada. E eu comecei a pensar em experiências ao invés da palavra de Deus. Então, e as experiências não eram agradáveis, não eram boas, mas de certa forma aquelas experiências eu acreditava que era com o Senhor. E aí eu comecei que isso deixasse formar a minha mente. Até que o Senhor me arranjou um convite para um evento. E lá a primeira coisa que tipo foi desconstruído foi o que eu tava na minha mente, as experiências que eu tinha tido. E era um evento assim, não era um evento muito cristão. Era um evento cristão, mas não assim... tipo, direcionada às coisas cristãs. Mas num evento meio que secular, né, digamos assim, o Senhor, a primeira coisa que Ele fez foi, tipo, colocar os meus olhos na palavra e na promessa dEle de novo. E Ele falou, cara, olha pro que eu digo, olha pro que você lê todas as vezes, olha pro que, sabe, eu tenho planos bons ao teu respeito, eu tenho planos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja. Tenha calma, essas experiências que você acha que você criou comigo não fazem parte, né? Pode até fazer parte, mas tipo, tem coisa que é, tem coisa que não é, enfim, não cabe aqui também ficar falando, porque eu também não vou abrir sobre isso. Então é isso, mas sabe, a palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, então que a gente possa focar no que a palavra de Deus está dizendo. Se as suas experiências com Deus não, né, às vezes, sei lá, você teve alguma experiência assim que você achou que era com Deus, que nem ontem a gente assistiu um filme lindo, gente, ó, assistam. Amor, Redeeming Love, amor de redenção, é por aí. Lindo filme. É a história de Oséias, praticamente. É a história de Oséias, mas assim, eles quiseram retratar mais ou menos o livro de Oséias. Lindo o filme. Mas a experiência daquela moça com Deus era que Deus era um Deus que abandonou ela. Entendeu? Então, assim, às vezes as nossas histórias, a gente tem esse tipo de
de pensamento, assim. Mas o Senhor, até o que foi ruim, o Senhor transforma em coisas boas. Amém? Então, simbora. Boa segunda, boa semana pra vocês. Deus abençoe.